Talvez você não consiga colocar em palavras agora, mas eu sei que existe uma sensação que mora bem no fundo do peito de algumas pessoas. É como se houvesse um lugar dentro de você que nunca foi totalmente preenchido. Um espaço vazio que você aprendeu a disfarçar, a contornar, a fingir que não existe, porque você ri, você trabalha, você cuida de todo mundo ao seu redor. Você é aquela pessoa forte que os outros procuram quando precisam de ajuda. Mas quando a casa fica em silêncio, quando a noite chega e ninguém tá olhando, esse vazio volta. E ele tem um nome que dói só de pensar. A sensação de ter sido deixada para trás, de não ter sido escolhida, de ter ficado sozinha exatamente no momento em que você mais precisava de alguém. Se você sentir um aperto no peito agora, ao ouvir essas palavras, eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Você está no lugar certo. E isso não é por acaso. Você não chegou nesse vídeo à toa. Respire fundo comigo, só uma vez agora. Enquanto eu falo, porque o que vamos viver juntas aqui nos próximos minutos não é mais uma palestra, não é um podcast, não é mais um conteúdo para você simplesmente ouvir e esquecer assim que terminar. É um encontro seu, com uma parte sua que ficou esperando muito tempo para ser ouvida. A ferida do abandono é uma das marcas mais antigas e mais silenciosas que um ser humano pode carregar. Ela não aparece nos exames, não tem cicatriz visível na pele para ninguém ver e ter pena. Mas ela molda escolhas, molda relacionamentos, molda a forma como você se enxerga no espelho todas as manhãs. Quem foi deixado em algum momento da vida, seja na infância, seja por uma pessoa que prometeu ficar e não ficou, seja por um sonho que não se realizou, aprende cedo uma lição cruel. Aprende que amar é arriscado, que confiar é perigoso e que talvez bem lá no fundo exista algo de errado consigo mesma. E essa última frase é a mais venenosa de todas, porque ela não é verdade, nunca foi. E é exatamente isso que a gente vai desfazer juntas hoje, aqui nesse vídeo, devagar, com muito cuidado. Eu preciso me apresentar para você primeiramente, mas eu vou fazer isso de um jeito diferente do comum. Eu não vou começar falando dos meus títulos, das minhas formações. Eu vou começar pela verdade. Eu sou a Lumena, eu sou uma mulher que conhece a dor por dentro e não por teoria de livros, não pelas minhas graduações, pelas minhas formações terapêuticas. Eu atravessei perdas profundas na minha vida, perdi coisas que eu pensei que eu jamais ia conseguir suportar perder e perdi mais de uma vez. Vivi anos me encolhendo, ficando pequena, silenciando quem eu realmente era para poder caber. E porque eu tinha muito medo do julgamento, medo de não ser aceita, medo de ser deixada de novo, se mostrasse quem eu sou de verdade. Eu conheci o fundo do poço bem de perto e conheci também, com muito custo e muita fé, muita travessia, o caminho de volta na presença divina. Hoje, se eu trabalho com a saúde integrativa, com práticas de reconexão, com técnicas, ferramentas que unem aquilo que a ciência da mente já comprova com aquilo que a alma sempre soube. Mas o meu verdadeiro trabalho, o que pulsa dentro de mim, que me faz levantar, é esse aqui. Pegar na mão de quem está separada de si mesma e ajudar essa pessoa a voltar para casa, a voltar para dentro de si. Porque eu descobri uma coisa na minha travessia que mudou muito, mudou tudo. E é a primeira semente que eu quero plantar em você antes de continuarmos aqui.
A dor faz parte do caminho do humano, sim. Passar por ela é muitas vezes necessário para a gente crescer e amadurecer por dentro. Não é só um dizer bonito isso, porque a gente aprende com a dor. Mas a dor não precisa ser solitária. Ela nunca precisou ser solitária, ela não é, porque você nunca está sozinha. E o sofrimento se torna mais leve, muito mais possível de atravessar quando existe alguém do lado que já caminhou por ali, que já conhece principalmente o caminho de volta. E hoje, nesse vídeo, eu quero ser essa presença para você. Eu sou o canal dessa presença para você, na verdade. Então, deixa eu te contar exatamente o que vai acontecer aqui para você poder se entregar de alma, de coração, sem precisar ficar se perguntando o que vem agora, o que ela vai fazer depois. Primeiro, eu quero te explicar de um jeito simples, sem nenhuma palavra difícil, porque às vezes eu entro muito em termos técnicos, né, porque eu estudo sempre, é constante. Então, o que eu vou te falar é o que realmente acontece dentro de você, quando a ferida do abandono fica gravada. E muitas vezes você pode não ter passado por uma situação consciente de abandono. De nossa, não lembro assim exatamente, mas você vai compreender aqui, porque é algo que está em camadas muito profundas da mente, do inconsciente, e vai entender principalmente por que acontece, porque certas reações suas que você sempre achou que era um defeito seu são na verdade uma parte sua bem antiga, tentando te proteger do único jeito que aprendeu. Depois dessa explicação, eu vou te guiar numa respiração muito suave, muito gentil, que vai preparar o seu corpo e a sua mente para a parte mais profunda. Então, nós vamos entrar numa condução, numa jornada interior profunda, onde eu vou te conduzir passo a passo para reencontrar a parte de você que ficou guardando essa dor sozinha esse tempo todo e finalmente trazer ela de volta para o colo. Não precisa fazer nada agora, não precisa fechar os olhos, vai simplesmente curtindo as imagens que te conectam também. Essa parte visual é muito interessante, além de trazer algumas sensações, ela também é estudada em algo muito profundo que eu amo, a neurociência. Então, como você visualizar determinadas imagens ajudam também o seu sistema nervoso, o seu corpo a relaxar, a diminuir a produção de alguns hormônios de estresse, somente de visualizar. Então, a partir de agora, você só precisa continuar comigo até iniciarmos a jornada mais profunda, em que eu vou usar as ferramentas com você ao longo desse processo, que são poucas, são simples, e eu vou te falar brevemente agora para você confiar no processo e se entregar sem resistência. Que a primeira é a respiração consciente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre o sopro sagrado, né? A nossa respiração, ela além de ser a forma mais rápida, mais segura de avisar para o seu corpo que ele pode baixar a guarda, que ele pode finalmente descansar do estado de alerta, ela conecta você com o sagrado. Nós estamos aqui, eu tenho uma jornada que chama o Sagrado Caminho, esse acompanhamento que eu faço. Então, porque estamos nessa jornada sagrada. A outra parte é a visualização guiada. No caso,
algumas pessoas conhecem também como meditação conduzida, meditação guiada. Nesse momento você pode se entregar fechando os seus olhos. Eu vou chegar nesse momento dando as orientações no passo a passo. Que essa visualização é a linguagem que a parte mais profunda da sua mente entende de verdade. É a linguagem de imagens, dos sentimentos e não das explicações, de argumento, de pensamento. Ela vai mais para a parte do sentir. E por isso que entender o problema com a cabeça nunca foi suficiente para curar você. Então, é uma parte, é uma camada, é um processo. Você entender mentalmente o que acontece. Mas outra é você realmente sentir, trazer para o seu corpo, para as suas emoções. A terceira ferramenta é a reconexão com a sua essência, com aquilo que nunca foi quebrado, nunca foi deixado e que esteve te esperando esse tempo todo, aceso, vivo, mesmo quando você não conseguia enxergar. Nada disso exige que você acredite previamente. Não tem misticismo, não é magia, é ciência, é espiritualidade, é união. A única coisa que você precisa é estar presente, na presença divina. E você já está. Só de ter chegado até aqui, você já deu o passo mais difícil de todos, que é o de aparecer para você mesma. Esse é um contato com você. Agora, antes de irmos mais fundo, eu preciso que você entenda a questão sobre a ferida do abandono, de rejeição, porque essa compreensão sozinha já começa a curar por dentro. Como eu falei, é uma camada. Você entender mentalmente te permite a acessar as outras camadas. São fatores interligados, porque quando uma pessoa é deixada, principalmente quando isso acontece cedo na vida, ou de uma forma repetida, acontece várias e várias vezes, alguma coisa dentro dessa pessoa toma uma decisão silenciosa. Essa decisão não é pensada, ela não passa pela razão, ela tá lá naquela camada mais profunda. É quase como um reflexo de sobrevivência. Igual quando a gente tira a mão do fogo, você encostou ali, você já imediatamente você tira, sem decidir, eu acho que eu vou tirar, vou pensar, deixa eu ver se eu tiro ou não a minha mão do fogo. Não, você só tira, né? Então é essa parte mais profunda de você concluiu o seguinte: as pessoas vão embora, então eu preciso me proteger para nunca mais sentir isso de novo, ponto. É aí. Só que a partir desse momento, sem você nem perceber, você já começou a viver de um jeito diferente. Você passou a antecipar a dor, começou a esperar que as pessoas fossem te deixar mesmo antes delas nem pensarem nisso. Você se tornou aquela pessoa que afasta primeiro para não ser afastada, ou se tornou aquela que faz tudo. Nossa, dá a vida, o mundo, que se anula, mas se cobra, né? Se cobra, se desdobra em 1000, na esperança de que se você for útil o suficiente, ninguém vai embora. Então são dois caminhos que vêm da mesma ferida, exatamente da mesma ferida, mas cada pessoa tem um jeito de reagir a isso. E nenhum dos dois, nenhuma das reações são defeito de caráter, nenhum dos dois são frescura, nenhum dos dois é exagero seu ou de quem sente. É uma parte sua bem antiga que aprendeu do jeito mais difícil que existe, que ficar sozinha é insuportável, e que montou uma armadura inteira só para você nunca mais precisar sentir aquilo de novo.
Essa camada mais profunda criou tudo isso. O problema é que a armadura que protegeu a menina que você era, a jovem, virou a prisão da mulher que você é hoje. Aquilo que um dia te salvou, tentando te proteger, hoje te impede de receber amor que você tanto quer. Você afasta antes de ser afastada, você duvida de quem fica, você não consegue descansar de verdade dentro de um abraço, porque uma parte sua está sempre esperando o momento que esse abraço vai acabar e a pessoa vai embora. E você se cansa profundamente de um jeito que nem dormir resolve, porque fica lá profundamente, vivendo num estado de alerta o tempo todo, que consome uma energia que ninguém consegue repor com sono. Eu quero que você ouça isso agora com muito carinho, como se fosse, imagine como se eu estivesse segurando a mão no seu rosto, as suas mãos, assim, ó, presta atenção, de verdade. Não tem nada de errado com você. Nunca teve. Eu falo firme mesmo para chegar aí e entrar realmente no seu sentir. O que existe em você é uma proteção que cumpriu o papel dela até agora. E que a partir desse momento pode finalmente descansar. Ela não precisa mais trabalhar tão duro, se desdobrar. E a gente vai começar a fazer esse descanso acontecer agora mesmo. Nós vamos começar pelo corpo, porque tem um detalhe que muda absolutamente tudo e que quase ninguém te conta. Você não consegue convencer uma ferida tão antiga só com um pensamento bonito. Ah, vamos lá pensar positivo, lindo, tudo lindo, belo. Não, você não cura o abandono apenas entendendo o abandono. Você cura mostrando para o seu corpo na prática, com a experiência, que agora é seguro, que agora é diferente. E o caminho mais rápido, mais direto e mais gentil para mostrar tudo isso para o seu corpo é a respiração, como eu falei. Então, nós vamos fazer juntas agora uma respiração muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Não precisa entender nada antes, você só precisa me acompanhar, eu vou conduzir o passo a passo. Se você estiver num lugar seguro, pensando, se você estiver dirigindo, estiver na rua, salva este vídeo para fazer depois. De qualquer forma, pode até já salvar, porque essa é uma prática que você pode acompanhar, nossa, várias vezes. Depois eu vou deixar na descrição o tempo certinho para você, numa próxima, já seguir a partir dessa condução de energia, você resgatar, se reconectar. Então, se você já estiver, né, num ambiente tranquilo, num ambiente seguro, onde ninguém vai te interromper, você pode fechar os seus olhos. Se você não tiver, tudo bem, não quiser fechar os olhos, somente relaxar, deixar o olhar baixo, suave, descansando em algum ponto à sua frente, você pode ir ouvindo enquanto eu vou conduzindo. Se estiver, né, no ambiente externo. E enquanto a gente respira, eu vou te explicar, aliás, antes, né, de iniciarmos a prática, eu vou te explicar por que isso funciona de um jeito simples, um jeito muito simples. Imagina que dentro de você existe um cachorrinho que fica de guarda o tempo todo.
quando ele acha que tem perigo chegando, ele late, ele se agita, fica nervoso e ele não consegue relaxar de jeito nenhum, mesmo você mandar gritar, ele não vai relaxar. E esse cachorrinho é como se fosse a sua parte que ficou em alerta, ficou atento ali desde o dia que você foi deixada. E ele não é mau, ele não tá te atrapalhando por maldade, ele justamente ama você e quer te proteger do único jeito que ele sabe. Agora, a respiração, da forma como vamos fazer, que é uma respiração mais lenta, com um ritmo, é o jeito de você passar a mão na cabeça desse cachorrinho e dizer, sem palavras, né? Somente com o gesto. Calma, agora eu tô aqui, agora é diferente, você pode descansar que eu cuido. Então, quando você respira bem devagar e solta o ar com calma, o seu corpo entende uma mensagem muito antiga. Pensa, desde que o ser humano existe, é o sopro, a respiração, é a vida. Sem a respiração, não há vida. E se você tá respirando assim, tão tranquila, então não tem perigo nenhum por perto, não tem nada te ameaçando, é seguro relaxar. Agora, e então o corpo inteiro vai se desarmando e você vai perceber quanta tensão acumulada fica no seu corpo que você não imagina. E isso sem você ter que forçar, fazer um alongamento. A gente vai fazer assim, bem simples. Exatamente. Você vai puxar o ar pelo nariz. Eu vou contar até 4 devagar. Você vai enchendo o peito, enchendo até a barriga, não só o peito. Tá? Nós vamos juntas e depois você vai soltar o ar em 4, também eu vou contar até 4, então você vai soltando o ar devagar, sem aperto. E vamos seguir, eu vou retomar a contagem, nós vamos fazer algumas repetições dessa respiração e eu vou guiando nessa contagem até 4. Então, inspira, puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Solta devagar. 2, 3, 4. Puxa o ar pelo nariz. 2, 3, 4. Solta devagar. 2, 3, 4. Inspira novamente, puxa o ar e solta, como se você estivesse embaçando um espelho na sua frente. Solta devagar. Você pode soltar o ar pela boca, ou pode soltar o ar pelo nariz. Inspira. 3, 4. Solta devagar. 2, 3, 4, sem pressa, respira, vai inspirando, fica em silêncio nesse tempo, solta o ar devagar, vai soltando lentamente até completar, inspira mais uma vez, 4 e solta, 2, 3, 4 e vamos à última, inspira, 3, 4 e solta devagar, 3, 4, isso, muito bom, você já vai soltando, vai respirando, seguindo o ritmo do seu corpo, seguindo o ritmo dessa respiração mais lenta, como se você preenchesse todo o seu corpo de luz e soltando um pouquinho do
peso que você carregou sozinha por tanto tempo, como se o ar levasse embora um grãozinho de peso de cada vez. Inspira no seu ritmo, vai soltando. E agora vai sentindo o seu corpo um pouquinho mais mole, relaxando o seu rosto, relaxa a testa, relaxa os olhos, relaxa a boca, a língua, solta a língua do céu da boca, o maxilar, solta o couro cabeludo, vai relaxando a cada expiração, vai soltando um pouco mais, vai descendo para os seus ombros, um pouquinho mais baixo, relaxa os braços, relaxa o peito. E esse ritmo vai colocando o seu coração e a sua respiração no mesmo compasso, como se fossem uma dança, no mesmo passo, na mesma música, o mesmo ritmo. E quando o corpo entra nesse compasso harmonioso, a mente desce junto com ele. Relaxa a barriga, relaxa o quadril, as pernas. E essa mente sai do estado agitado, acelerado, de alerta, e entra num estado mais profundo, mais quieto, mais aberto, mais macio. É exatamente nesse estado mais profundo que a parte mais antiga de você consegue, enfim, ser alcançada e ser cuidada de verdade. Relaxa as panturrilhas, os pés. A respiração é a porta de entrada para tudo que vem agora. Continua respirando nesse ritmo sozinha, no seu tempo, mais algumas vezes, enquanto eu te peço uma coisa importante. Eu preciso que você realmente ouça. Se você está sentindo valor nisso agora, mesmo que seja sutil, respira, curte esse vídeo. Vai respirando. E eu vou te explicar que uma respiração dessas, feita uma vez só, ela alivia. E o alívio é real. Mas uma respiração como essa, consciente, profunda, feita todos os dias, sem pular, ela não só alivia, mas ela reescreve. O seu corpo aprende por repetição. Muitas práticas nós fazemos pelo menos 7 dias, até 21 dias, em que temos comprovações que o corpo vai assimilando quanto mais repete e vai se tornando algo natural, exatamente como uma criança que aprende a andar, caindo e levantando, muitas e muitas vezes, até que um dia o corpo simplesmente sabe. Uma vez não fixa, a constância é que fixa. E a repetição transforma um momento bonito numa mudança que fica. Então volte aqui amanhã, depois e no outro dia. Esse vídeo vai ser a sua casa de descanso por alguns dias, um lugar onde você pode voltar sempre que o peso aparecer.
Faça isso por você e continue respirando comigo, porque a parte mais profunda da nossa jornada começa agora e eu vou estar com você em cada passo dela. Agora que o seu corpo já está em um ritmo mais calmo, mais lento, eu vou te conduzir para dentro de você. Essa é a parte mais importante de tudo que vamos viver aqui. E eu vou estar com você em cada passo, sem soltar sua mão em nenhum momento. Você não está sozinha. Continua respirando bem devagar. Sem forçar, deixando o ar entrar e sair. No seu próprio tempo, no ritmo que for confortável para você agora. Se você não estiver com os olhos fechados, pode fechar. Você está num lugar seguro. Permita os seus olhos fecharem suavemente, sem aperto, como uma cortina que se fecha devagar no fim de um longo dia. E só de fechar os seus olhos, estar com eles fechados, você percebe como o mundo lá de fora fica um pouco mais distante, mais abafado. E o mundo aqui dentro de você fica um pouco mais perto, mais nítido. Imagine agora, com calma e sem esforço, que você está descendo uma escada suave, muito segura, com um corrimão firme do seu lado para se apoiar. Você não precisa ver a escada com nitidez, é só imaginar. Você precisa só sentir a ideia de descer, de ir para baixo com tranquilidade. A cada degrau que você desce, você vai ficando um pouco mais relaxada, um pouco mais para dentro de você, como se você estivesse criando raízes, se conectando com a terra. E você vai descendo por cada camada, por dentro da terra, e se aprofundando um pouquinho mais. O seu corpo já está mais relaxado. Você está solta, porém firme, enraizada, e vai seguindo até se unir com o centro da terra, as suas raízes. E você chegou num lugar seguro, um lugar que é só seu. Imagina que você está nessa camada mais profunda, por dentro, no coração da amada mãe, da mãe terra. E é um lugar muito tranquilo, muito bonito. Você pode imaginar como se fosse um campo aberto com uma grama macia, ou pode ser uma praia calma, com um mar tranquilo. Pode ser um quarto aconchegante com uma luz suave, pode ser um jardim cheio de verde, cheio de cores, de flores, de frutos. Não força a imagem com a cabeça, não fica tentando construir um cenário. Permita sua imaginação fluir, deixe esse lugar aparecer sozinho do jeito que ele vier, mesmo que um pouco vago no começo.
Esse é o seu lugar seguro, é um lugar tranquilo. Aqui dentro, ninguém entra sem a sua permissão. Aqui dentro, quem manda é você completamente. Sente o chão sob os seus pés, sustentando todo o seu peso, sem você precisar fazer nenhum esforço para se manter em pé ou sentada. O chão te segura, ele sempre te segurou, mesmo nos dias que você nem percebia que estava sendo segurada. Respira o ar desse lugar. Ele é leve, é limpo, tem um cheiro bom, um cheiro que te acalma por dentro. Mesmo que você não consiga dizer exatamente que cheiro é, fica um instante só existindo, sem ter que ser forte, sem ter que resolver nada, sem ter que dar conta de nada, só sendo. Agora, com muito cuidado, eu quero que você confie em mim aqui. Olha em volta nesse seu lugar seguro, devagar, e percebe que tem uma presença ali, um pouco mais afastada de você, esperando, tranquila. É uma versão mais nova de você. Pode ser você criança, bem pequena, pode ser você adolescente, pode ser você de um tempo da vida que doeu muito, em que você se sentiu muito só. Deixa essa imagem vir sozinha, não escolhe com a cabeça qual a idade. Deixa o seu coração mostrar quem precisa aparecer. Quando você olhar para essa versão menor de você, repara com atenção como ela está. Repara nos olhos dela, na postura, nos ombros. Talvez ela esteja com a cabeça baixa, olhando para o chão, talvez esteja com os bracinhos cruzados na frente do corpo, se protegendo, se fechando. Talvez ela não tenha nem coragem de olhar direto para você, porque ela aprendeu do jeito mais difícil que olhar para alguém e esperar amor é perigoso, e se arriscar a levar mais um não, mais uma decepção, mais um abandono. Essa bem aí na sua frente é a parte de você que segurou o abandono sozinha por esse tempo todo, enquanto você crescia, estudava, trabalhava, cuidava dos outros, pagava contas, sorria para fora para ninguém perceber. Era ela aí dentro de você que continuava segurando o peso de não ter sido escolhida, de não ter sido suficiente aos olhos de alguém. Ela nunca foi embora de você, ela só ficou esperando em silêncio, encolhida, que um dia, qualquer dia, alguém finalmente viesse buscá-la. E hoje, esse alguém é você. E você vai fazer algo muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. No seu tempo, sem pressa nenhuma, dá um passo em direção a ela. Só um passo, devagar, para ela perceber que dessa vez é diferente, que dessa vez alguém está vindo na direção dela e não indo embora dela, se afastando. Você está se aproximando. Repara se ela levanta um pouco o olhar quando você se aproxima. Não tem certo nem errado no que ela faz. Simplesmente observe. Só observa com carinho, sem cobrar nada dela. Então eu quero que você diga para ela por dentro, com a voz do seu coração, não da sua boca, as palavras que ela esperou a vida inteira para ouvir de alguém.
diga para ela no seu ritmo, deixando cada palavra chegar. Eu vim. Eu sei que você ficou sozinha. Eu sei que você esperou muito, muito tempo. Eu não vim te julgar, não vim te cobrar, não vim apontar o que você fez de errado, eu vim ficar. Repete isso por dentro, mais devagar. E presta atenção no que acontece no seu peito quando você diz essas palavras para ela. Talvez aperte, talvez suba uma vontade de chorar, vinda lá do fundo. Se vier, deixa vir, não segura. A lágrima que não é fraqueza nenhuma, é a ferida finalmente encontrando uma porta de saída depois de ficar trancada por tanto tempo. É o peso virando água e podendo enfim escorrer para fora. Você não precisa segurar mais nada. Aqui nesse lugar, com ela, na minha presença, na presença divina, você pode soltar finalmente. Continua respirando devagar. E fica mais um momento só com ela, vocês duas, sem pressa nenhuma, sem relógio, sem mundo lá fora. Eu continuo aqui com vocês, segurando esse espaço seguro. Ninguém vai a lugar nenhum. Agora, ainda com essa parte mais nova de você por perto, eu vou te conduzir só um pouco mais fundo, com muito cuidado. Porque o que vem agora é onde a reprogramação finalmente acontece. É onde a coisa muda de verdade lá dentro, aí dentro. Em vez de só olhar para ela de longe, eu quero que você se aproxime de verdade. Senta perto dela, na altura, no chão, como for preciso. Se ela deixar, só se ela deixar, chega bem pertinho. Você não precisa abraçar ainda se ela não estiver pronta para isso. Respeita o tempo dela, observa, exatamente do mesmo jeito que você gostaria que tivessem respeitado o seu tempo um dia. Só fica ali, perto, mostrando com a sua presença e não com pressa, que dessa vez você não vai sair correndo, não vai desistir dela, não vai achar ela demais e ir embora, como fizeram antes. Em algum momento da sua história, alguém olhou para você e foi embora, e a sua mente, que é muito inteligente e só estava tentando te proteger da dor, tirou uma conclusão errada daquilo tudo. Ela concluiu lá no fundo o seguinte: se foram embora é porque eu não era suficiente. Se tivessem me amado de verdade, teriam ficado. Eu quero que você perceba agora, com toda a clareza, olhando para essa parte de você. Essa conclusão foi uma mentira que a dor te contou, no momento em que você não tinha como saber que era mentira. E hoje estamos desfazendo essa mentira juntas, agora. Quando alguém vai embora da vida de uma pessoa, isso fala sobre os limites daquela pessoa que foi, sobre os medos dela, sobre a história dela, sobre o que ela não conseguiu dar a você. Não fala sobre o seu valor, não fala sobre você merecer ou não merecer amor. Uma criança, uma jovem, uma pessoa que é deixada, nunca é deixada porque não valia a pena ser amada. Ela é deixada
porque a outra pessoa que deveria ter ficado não conseguiu, não soube, não estava inteiro o suficiente, não tinha dentro dele, dela, o que era preciso para ficar. A falha nunca foi da criança, a falha nunca foi sua. Eu vou repetir isso porque essa frase precisa entrar bem fundo, exatamente lá onde a mentira estava morando há tempo. A falha nunca foi sua. Diz isso agora para essa versão de você que está ao seu lado, diz para ela com a voz de dentro, devagar. Não foi culpa sua. Você era só uma criança. Você só precisava de amor. E precisar de amor não é defeito, não é fraqueza, não é ser difícil. Precisar de amor é a coisa mais natural e mais humana que existe no mundo. As pessoas que foram embora não foram porque você era demais ou porque era de menos. Elas foram embora pela história delas, pelas feridas delas, pelo que faltava nelas. E você ficou esse tempo todo carregando uma conta que nunca foi sua para pagar. A partir de hoje, eu venho buscar essa conta de volta das suas mãos para te conduzir a entregar para o divino. Você não deve mais nada a ninguém, nunca deveu, você nunca deveu. Repara nessa criança, nessa jovem, enquanto você diz essas palavras. Muitas vezes, nesse exato momento, alguma coisa muda no rosto dela. Os ombros podem baixar um pouco, o olhar amolece, fica menos guardado. Talvez ela chegue mais perto de você por conta própria, sem você puxar, sem você forçar. Deixa acontecer, não se apressa. Só recebe o que ela oferecer. E agora, se ela permitir, eu quero que você faça o gesto que ela mais esperou a vida inteira. Abra os seus braços devagar e oferece o seu colo para ela. Não puxe a força, deixa ela vir até você. E quando ela vier, e ela vai vir no tempo dela, segura como se segura uma coisa, algo muito precioso que estava perdido há muito tempo e finalmente voltou para casa. Sente o corpo, sente o peso ali nos seus braços. Esse peso que durante anos foi um peso de sofrimento, carregado sozinha, agora vira um peso de reencontro, um peso bom, uma firmeza de quem voltou. Respira com ela no colo. E cada vez que você soltar o ar devagar, imagina que uma camada antiga de medo se desfaz e vai embora junto com o ar, sem precisar voltar do mesmo jeito nunca mais. E enquanto ela está aí, segura, acolhida, protegida, eu quero que você instale dentro dela uma verdade nova, no lugar exato onde morava uma mentira antiga. A mentira dizia assim: vão sempre me deixar, então eu não posso confiar em ninguém, nem em mim mesma. A verdade nova é essa. E você vai dizer para ela bem devagar, sentindo cada palavra: eu estou aqui agora. Eu não vou a lugar nenhum.
Eu sou a adulta que você esperou esse tempo todo. A partir de hoje, quem cuida de você sou eu. E eu não vou embora. Eu estou aqui. Você é minha casa e eu sou a sua. Diz isso devagar, mais uma vez, deixando essas palavras entrarem fundo, sem pressa. Esse é o momento exato em que a parte mais profunda da sua mente troca a programação antiga por uma nova. Não é da boca para fora, não é repetição vazia, é um endereço novo sendo gravado aí dentro, num lugar onde antes só existia vazio e espera. Onde essa criança acredita em você quando você diz isso. Sabe por quê? Porque você é a única pessoa no mundo inteiro que nunca pode ir embora de você mesma. Todo mundo, alguém pode sair. Você não pode. Você é a única presença garantida que vai estar sempre, do primeiro ao último dia. Você é a única que sempre, sempre vai estar aí. Fica mais um tempo aí com ela no colo, em silêncio, respirando juntas, sem precisar fazer mais nada. Eu continuo aqui com vocês, segurando esse espaço, sem pressa nenhuma. Só fica, recebe, só seja, finalmente, a casa que você sempre precisou ter. Continua aí, com ela acolhida no seu colo, dentro do seu lugar seguro. Você já fez muita coisa importante até aqui, e eu quero que você saiba disso. Agora eu vou te levar um passo adiante, porque acolher a ferida é o começo, mas tem uma parte que muita gente pula. E é por isso que a dor volta depois de um tempo. É por isso que é preciso devolver o que ficou preso aí dentro. Quando a pessoa é abandonada, junto com a tristeza, ficam presas outras coisas. Fica a raiva, que nunca pôde ser sentida nem demonstrada, fica uma pergunta sem resposta, aquele porquê que ninguém nunca respondeu, fica o peso de coisas que você queria ter dito e nunca pôde. Enquanto isso, tudo fica trancado lá dentro, uma parte de você continua presa naquele dia, naquele exato momento, como se o relógio estivesse parado de andar bem ali. E agora você vai ajudar esse relógio a andar de novo. Imagina ainda no seu lugar seguro, que a uma certa distância de você, longe o suficiente para você se sentir totalmente protegida e no controle, aparece uma representação daquilo ou daquela pessoa que foi embora. Não precisa ser nítido. Pode ser que não seja uma pessoa, pode ser que algo tenha ido. Não precisa ser um rosto detalhado. Pode ser só uma forma, uma sombra, uma presença distante. Você está no controle total aqui. Se chegar perto demais e te incomodar, é só você dizer por dentro, para você mesma, para permanecer mais longe. E ela fica mais longe na hora, você manda aqui.
Você está no controle e a luz está no comando. Agora, com essa presença a uma distância segura, eu quero te dar uma coisa que talvez você nunca tenha tido permissão de ter. O direito de dizer o que ficou entalado na garganta esse tempo todo. Você não precisa ser educada aqui. Você está com você e com Deus. Você não precisa proteger os seus sentimentos de ninguém. Você não precisa engolir nada. Esse espaço é só seu, é sagrado e é seguro. Então, por dentro, no seu tempo, eu quero que você diga para essa presença tudo aquilo que ficou preso na sua garganta por anos. Pode ser uma frase só, pode ser muitas frases. Pode ser uma palavra dita com muita força. Vai falando, mesmo enquanto eu continuo falando, você vai liberando e vai soltando tudo o que você precisa dizer. Diz o que doeu de verdade. Diz aquilo que você queria ter dito quando era pequena demais, ou estava machucada demais, ou com medo demais para conseguir falar. Diz, por exemplo, se fizer sentido para você, você me machucou. Eu precisava de você e você não ficou. Eu era criança, eu não merecia aquilo. Por que você não ficou? Deixa a emoção vir junto com as palavras. Não separa uma da outra. Se vier raiva, deixa a raiva vir. A raiva aqui não é maldade, não é pecado, não é feio. É uma força que ficou presa, ficou represada por muito tempo. Por tempo demais. E que precisa correr para fora, para você poder, enfim, ficar leve. Se vier o choro junto com a raiva, deixe os dois virem juntos, de mãos dadas, porque costuma vir assim, lado a lado. Eu estou aqui bem do seu lado esse tempo todo. Você não está dizendo nada disso sozinha. A presença do anjo de Deus está aqui, te amparando, te guiando, conduzindo essa energia. Continua respirando enquanto fala por dentro, sem prender o ar, sem segurar a sua voz interior. E quando você sentir que disse o que precisava dizer, mesmo que não tenha saído perfeito, ou mesmo que tenha faltado alguma palavra, respira fundo mais uma vez. E percebe uma coisa, o que estava preso já começou a se mover. Só de ter dito alguma coisa lá dentro destrancou, mesmo que pareça pouco. Agora vem a parte que liberta de verdade, e eu preciso te explicar uma coisa com muito cuidado antes. O que eu vou te pedir agora não é de forma alguma dizer que o que fizeram com você foi certo, nunca foi certo. Não é sobre achar bom o que aconteceu. Não é sobre desculpar, esquecer ou fingir que não doeu. É sobre uma coisa só, uma única coisa: parar de carregar. Imagina que toda essa dor, essa história, esse peso é uma mala enorme e pesada que você vem arrastando pelas costas há muitos anos, todo santo dia, para todo lugar. Carregar essa mala não pune quem foi embora. Quem foi embora nem sente o peso dela.
nem lembra que ela existe. Quem carrega essa mala é você. Quem cansa as costas é você. Quem perde a vida arrastando essa mala é você. Soltar essa mala não significa dizer que estava tudo bem. Soltar a mala significa dizer: eu não vou mais gastar a minha vida inteira carregando um peso que não fui eu que coloquei aqui. Então, no seu tempo, sem pressa, eu quero que você imagine que pousa essa mala pesada no chão. Só coloca ali. Não precisa nem abrir ela. Não precisa entender tudo o que tem aí dentro. Não precisa revisar cada coisa que doeu. Só tira ela das suas costas e põe ela no chão, no seu lugar seguro, aí do seu lado. E enquanto solta, você diz por dentro, com firmeza, com calma, ao mesmo tempo: eu te devolvo o que é seu. A dor que você causou não vai mais morar dentro de mim. Eu escolho ficar leve a partir de agora. Eu sou leve. Eu sou a paz. Eu sou o amor de Deus que há em mim. E eu não faço isso por você, eu faço por mim. E observa, repara como o seu corpo responde quando você finalmente pousa, solta essa mala. Talvez o peito se abra um pouco, como se tivesse mais espaço para respirar aí dentro. Talvez a respiração fique mais funda sozinha, sem você comandar. Talvez chegue um cansaço bom, um alívio, daqueles de quem finalmente largou um peso que carregava há tanto tempo que já tinha esquecido que dava para largar. Fica aqui, nesse alívio, mais um momento, sem pressa de sair dele. Você acabou de fazer uma coisa que muita gente passa a vida inteira sem nunca conseguir fazer. E você fez. Agora, eu quero, antes da gente seguir para a parte final dessa jornada, te dizer uma coisa que está aí, do outro lado da tela, fazendo esse trabalho corajoso comigo agora. Eu sei o quanto é difícil, eu sei de verdade, não é força de expressão, porque sei, já tive que pousar muitas malas, as minhas próprias malas, mais de uma vez, e algumas delas eram muito, muito pesadas, das que a gente acha que não vai conseguir largar nunca. E é exatamente por isso que eu faço esse trabalho hoje. Não porque eu li sobre em um livro, mas porque eu vivi, eu atravessei. E eu descobri no meio da travessia que ninguém precisa fazer isso sozinha. E que faz uma diferença enorme ter alguém do lado que conhece o caminho. Por isso eu criei esse canal. Por isso, eu sou o canal da presença divina. Eu me coloquei à disposição do Criador para ser essa presença para alguém que está fazendo a travessia agora, hoje, nesse momento, como você. Então, por isso eu peço para estar aqui
não só peço, eu te convido para estar aqui e receber de verdade uma continuação direta dessa caminhada em que iniciamos hoje. E aos poucos, agora a parte mais importante, a parte que sela tudo o que sustenta todo o resto, a reconexão com aquilo que você nunca em nenhum momento foi abandonado. Porque tem uma verdade que eu preciso que você entenda bem lá no fundo e que muda tudo daqui para frente. Tudo que foi embora da sua vida, todas as pessoas, todos os sonhos que não vingaram, todas as situações que acabaram, tudo isso era de fora de você. Eram coisas que vinham e que podiam ir embora. Mas existe algo em você que nunca saiu, nem por um único segundo, nem no seu pior dia, nem na sua noite mais escura, aquela noite em que você achou que não ia ver o sol nascer de novo. Existe um centro em você, um ponto de luz, bem no meio do seu peito, que esteve aceso esse tempo inteiro, mesmo quando você não conseguia enxergar ele de jeito nenhum. Quando você foi deixada, ele estava lá, aceso. Quando você chorou sozinha no escuro, ele estava lá. Quando você achou que não ia aguentar mais um dia e mesmo assim aguentou, você já parou para pensar que foi o que foi que te segurou por dentro? Foi ele, o Criador. Esse centro nunca te abandonou. Ele nem sabe como ir embora. Ir embora não está na natureza divina. Esse centro é a parte sua que está ligada em algo muito maior do que você, naquilo que muita gente chama de Deus, de divino, de fonte, de amor maior, de luz, do Criador. O nome que você dá para Deus, para o divino, não importa nesse momento. O que importa e que eu preciso e que nesse nosso momento, neste trabalho juntas, e que você sinta, é que existe em você uma raiz que não pode ser arrancada por ninguém, por mais que tentem, por mais que abandono venha, porque essa raiz não foi plantada por mãos humanas. Ela é de outra ordem. Eu quero que você leve toda a sua atenção para o centro do seu peito agora, não para sua cabeça, não para os seus pensamentos, para o meio do peito. Imagina que ali, bem no centro, existe uma pequena luz. Ela pode ser pequenininha no começo, do tamanho da chama de uma única vela acesa no escuro. Só observa ela existindo aí. Ela não precisa da sua permissão para estar acesa. Ela não espera você acreditar nela para brilhar. Ela só está, ela sempre esteve. E a cada vez que você respira para dentro, devagar, imagina que essa luz cresce só um pouquinho mais, se espalha um pouco mais pelo seu peito, depois para o seu corpo todo, devagar, como se fosse uma água morna e dourada, que vai te preenchendo de dentro para fora, indo exatamente para os lugares que estavam vazios e frios, aquele espaço dentro de você que nunca
foi preenchido. Lembra dele lá no comecinho do nosso encontro? Leva essa luz para lá agora. Deixa ela ocupar devagar o lugar onde morava o vazio, o lugar onde você sempre sentiu que faltava alguma coisa. Não com esforço, não empurrando, só permitindo, só deixando a luz ir. E enquanto essa luz se espalha por dentro de você, eu quero que você receba bem devagar a verdade mais profunda de tudo o que a gente fez hoje juntas. Você nunca esteve realmente sozinha. Você se sentiu sozinha e esse sentimento foi muito real e ele merecia ser cuidado com todo carinho. E a gente cuidou dele hoje, de verdade. Mas no nível mais profundo de tudo, esse centro em você esteve te segurando o tempo inteiro, pacientemente, esperando você parar de procurar do lado de fora aquilo que sempre esteve do lado de dentro. A pessoa que você esperou que viesse te buscar, te salvar, te escolher, esperou tanto. É você mesma, sustentada por algo maior que nunca, nem por um instante. Soltou a sua mão. Agora, ainda com essa luz acesa e quente no seu peito, traz de volta para perto de você aquela versão mais nova que você acolheu lá atrás. Traz ela para o seu colo de novo, com cuidado. Dessa vez, mostra a luz para ela, diz para ela por dentro, com toda a ternura que existe em você. Tá vendo essa luz aqui no nosso peito? Ela sempre esteve aqui, dentro de nós duas, esse tempo todo. Ela nunca apagou, nem nos piores dias. E enquanto ela estiver acesa, e ela sempre estará, ela não apaga, ela não sabe apagar. Nós duas nunca mais estaremos sozinhas, porque eu fico com você. E isso aqui dentro, essa luz dentro da gente, é para sempre. Fica aqui dentro para sempre. Sente agora as duas. Você de hoje e ela de antes, dentro dessa mesma luz, no mesmo abraço, sustentadas pelo mesmo amor maior que sempre esteve aí. Fica aqui um momento, apenas sendo essa luz, só recebendo, só sendo, sem fazer mais nada, sem buscar mais nada. Não tem mais nada para resolver agora, só ser inteira, só ser casa para você mesma. Respira essa completude algumas vezes, no seu tempo. E enquanto respira, vai gravando essa sensação no seu corpo bem fundo, para você conseguir voltar nela depois, sozinha. Ou melhor, nunca sozinha. Mas sempre que você se desconectar, sempre que precisar, porque agora você já sabe o caminho, você não ouviu falar dele, você acabou de fazer ele inteiro, do começo ao fim, comigo ao seu lado. E daqui para frente você consegue refazer esse caminho sozinha, em companhia do Criador, em companhia do Pai, em companhia de Deus, do universo, sempre
que é a velha dor voltar, tentar voltar. Porque ela pode tentar voltar em alguns dias, principalmente nos dias mais difíceis, em que aconteceu alguma situação, porque uma estrada tão antiga não some de um dia para o outro. Mas agora você tem uma estrada nova. E cada vez que você escolher ela, ela fica mais forte, mais limpa, mais tranquila de seguir. E a antiga, sem ninguém pisando nela, fica mais fraca, fica um pouco mais distante, vai se apagando. Ela sempre estará lá, mas ela não terá tanta nitidez, tanta força. Então fica mais um instante dentro dessa luz, com aquela criança, aquela jovem no colo. E nós vamos começar a voltar em instantes, bem devagar, sem susto, trazendo tudo isso de bom junto com você agora, junto com você para fora. Que agora vamos voltar com muita calma, trazendo tudo que você reencontrou aqui dentro, junto com você para a vida lá fora. Não deixa nada para trás. Não deixa a luz para trás. A luz no seu peito você leva com você, a versão mais nova de você, acolhida, segura, alegre, você leva no colo. A verdade nova de que a culpa nunca foi sua, você leva gravada. A leveza de ter pousado a mala no chão, você também leva. A mala foi devolvida para onde ela deveria ter sido devolvida e transformada. Tudo isso é seu agora, foi você que conquistou. Tudo isso vem com você antes de você abrir os olhos e retornar. Eu quero deixar gravado em você um jeito bem simples para você voltar desse lugar todos os dias sozinha, porque a repetição que vai transformar isso de um momento único, um momento bonito, em um jeito novo e permanente de viver. E é com essa simplicidade, com a repetição. Lembra do cachorrinho lá do começo? Aquele que late e fica todo agitado porque acha que tem um perigo chegando. Toda vez que a velha dor do abandono tentar voltar, principalmente quando alguém demorar para te responder uma mensagem, quando você se sentir deixada de lado numa conversa, quando aquele aperto antigo aparecer do nada, que não é do nada, no meio do dia sem motivo, saiba que é só o cachorrinho latindo de novo por causa de um susto antigo e não por um perigo real de agora. E agora você sabe exatamente o que fazer. Você não briga com ele, você não tem medo dele, você não foge dele. Você faz o que a gente fez hoje. Você respira devagar. Esse é o sinal para esse sentimento entender que não tem um leão por ali, que é seguro. Você leva a sua mão no centro do peito, sente a luz que você agora sabe que está lá. Você relembra que está lá, mesmo sem ver. E você diz para a parte mais nova de você as palavras que ela precisa ouvir. Eu estou aqui. Eu não vou embora. A culpa nunca foi sua. Você é amada
e você tem uma casa. Essa casa sou eu. Eu sou o eu sou. Eu sou protegida, eu sou amada, eu sou filha amada. Pronto. Esse é o protocolo inteiro. Um gesto que dura 1 minuto e que cabe em qualquer lugar onde você estiver. Você pode estar na fila do mercado, no banheiro do trabalho, dentro do carro, na cama antes de dormir ou em qualquer canto onde a dor te encontrar. E é exatamente por isso que eu te pedi para fazer de novo, com mais força, porque agora você entende o porquê de verdade e que você salve esse vídeo e volte nele todos os dias, por um período sem pular. E deixa eu te explicar devagar. O seu interior funciona como uma trilha no meio do mato. A dor do abandono foi pisada tantas vezes, tantas, durante tantos anos da sua vida, e ela virou uma estrada larga, batida, fácil de andar, automática. Você vê, tá ali, firme. É pra lá que você vai sem pensar, no susto, porque é o caminho mais conhecido. Sabe aquele que o pé vai sozinho? O que fizemos aqui, neste momento, foi abrir uma nova trilha no meio do mato fechado, bem do lado da estrada velha. Uma trilha nova. Na primeira vez que a gente abre, é um caminho fraquinho, quase invisível, mal dá para ver onde ela vai. E se você pisar nela uma vez só hoje, e nunca mais voltar, o mato vai crescer por cima dela de novo. E ela some. E você volta automaticamente para a estrada velha, sem nem perceber que voltou. Mas se você pisar nessa trilha nova todos os dias, mesmo que rápido, mesmo que só por 1 minuto, ela vai ficando mais larga, mais firme, mais clara e mais fácil de andar. Em algumas semanas acontece a virada que muda a sua vida. A trilha nova vira a estrada principal, a que o pé vai sozinho. E a antiga, sem ninguém mais pisando nela, começa a sumir, coberta pelo mato. Isso não é mágica, não é promessa bonita. É assim que a sua mente realmente muda de verdade, por repetição, constância, hábito, todos os dias no mesmo lugar, até virar automático. Um dia só, esse momento, alivia, e o alívio é verdadeiro, mas vários dias seguidos reescrevem. Então, nesse momento, você vai voltar para si. Você imagina esse caminho sendo iluminado por uma luz dourada do sol. E adiante desse caminho, uma escada em que você vai subindo e vai voltando devagar, retornando para o momento, para onde você está, para onde o seu corpo repousa agora. Você sobe 1 degrau e respira e vai subindo. Eu vou contando até 10, até o 10º degrau, que você sobe cada vez com mais confiança. 3, você vai visualizando a luz ficando mais ampla. 4, e vai subindo. 5,
lentamente, respirando 6 e vai voltando, visualizando essa luz te envolvendo. 7, você sente como o abraço quente do sol. 8, e vai subindo. 9, até se sentir plenamente envolvida no seu corpo. 10, e vai movimentando aos poucos os seus pés que te levaram nessa caminhada. Agradeça as suas mãos, devagar, vai voltando e recebendo esse calor, esse amor plenamente. E devagar, respira e solta. Mais uma vez, respira, sente o ar entrando. Solta devagar pela boca. E a última respiração, para você abrir os seus olhos devagar. Respira, alívio, tranquilamente. Então, se você não salvou esse vídeo, agora é o momento para você salvar e marcar a sua presença, para você repetir sempre que precisar, repetir por alguns dias, para manter a essência, para fortalecer esse caminho, para criar esse hábito que ajuda o seu interior a assumir esse estado mais rápido. Esse vídeo é seu agora, de verdade, é a sua casa de descanso por esses dias de travessia. Volta nele sem culpa nenhuma quando você precisar, quantas vezes precisar, sem se cobrar por estar precisando. Precisar de cuidado não é fraqueza, lembra? A gente já desfez essa mentira juntas hoje. Agora vamos começar a trazer o seu corpo lentamente de volta para a sua realidade, sem pressa nenhuma, nem susto. Continua respirando, percebe o lugar, o som ao seu redor, que você tinha ficado distante antes. Vai percebendo mais o seu corpo sentada em contato com a superfície que está te sustentando. Percebe a temperatura do ar tocando a sua pele. Devagar, respirando mais uma vez, aquela respiração bem profunda. E mesmo que daqui a pouco a sua mente queira te dizer que não foi nada, foi só um exercício, que não mudou de verdade, eu quero que você confie muito mais no que o seu corpo está sentindo agora do que no que a sua mente, os pensamentos antigos vão tentar te dizer. Porque a mente antiga tem um costume de querer te puxar de volta para aquela estrada. É o trabalho dela. Ela faz isso achando que está te protegendo do desconhecido, porque você agora criou uma trilha nova. E é estranho. A sua mente vai querer te proteger. Você já sabe aquele caminho de cor, porque você andou muito tempo nele. Mas agora você conheceu esse novo caminho e você acabou de andar nele inteiro. Eu quero te lembrar de uma coisa que você não pode esquecer quando voltar para a correria lá fora, para as contas, para as tarefas, para as pessoas. O que você sentiu aqui dentro hoje, nesse momento, esse acolhimento, essa luz no peito, essa sensação de não estar sozinha. Isso não foi algo que eu te dei de presente. Eu só te mostrei a porta.
e segurei ela para você. Quem entrou foi você. Quem acolheu aquela a versão mais nova com tanto cuidado foi você. Quem teve a coragem enorme de dizer que estava presa, foi você. Quem pousou a mala pesada foi você. Quem acendeu a coragem de fazer a travessia inteira foi você, do começo ao fim. Então não sai daqui agradecendo só a mim. Sai daqui sabendo com certeza que existe dentro de você uma força que foi capaz de fazer tudo isso. E que essa força não vai embora quando o vídeo acabar, ela continua aí, dentro. Amanhã, depois e sempre que você voltar para buscar ela. E eu estou aqui do seu lado, caminhando junto, guiando. Mas o poder de se reencontrar sempre foi seu e sempre vai ser. Quando você voltar assim, não corre para pegar o celular, para resolver as coisas de uma vez. Fica só mais um segundo sentindo, sem fazer nada. Bebe um pouco de água. Se você puder, com calma, trata o seu corpo com delicadeza. A delicadeza de quem acabou de passar por uma cirurgia muito profunda. Só que por dentro, na alma. Porque foi mais ou menos isso que fizemos aqui hoje. Então vai com calma o resto do dia ou à noite. Se mais tarde vier uma vontade de chorar do nada, deixa vir, não segura. É só que ainda estava saindo. Se vier um leve cansaço, descansa, sem culpa. Se vier leveza, ainda que pareça meio estranha, daquelas que você não está acostumado a sentir e quase desconfia, não desconfia, receba de braços abertos. É só você se reconhecendo em um novo jeito de existir, sem aquele peso que você nem lembrava mais que dava para largar. E agora, antes de eu te deixar seguir o seu dia, eu tenho uma última mensagem para você, e ela é importante, de verdade, não só para formalizar o fim desse vídeo. Eu quero que você vá até os comentários, logo aqui embaixo, e escreva uma palavra, uma só, ou escreva o que vier, se for algo exatamente do seu coração. Eu quero que você escreva como você está se sentindo nesse exato momento, logo depois de fazer essa jornada inteira comigo. Pode ser uma palavra leve, pode ser tocada, pode ser cansada, pode ser o que fizer sentido, que não é para mais ninguém ler, é só para fazer sentido para você. E eu saber que você está aqui junto comigo, porque essa é a minha missão, é conduzir você na jornada do reencontro, no sagrado caminho. Eu vou te explicar porque isso me importa tanto, porque para você não achar que só movimentar o vídeo, pedindo engajamento, porque não é. E quando você escreve em palavras exatamente o que sentiu, ou algo, né, que às vezes é um misto de emoções e você não sabe nem definir, mas escrevendo uma palavra você faz uma coisa muito poderosa para o seu interior. Você dá um endereço para essa experiência, um endereço fixo para isso que você acabou de viver. Aquilo que não é nomeado, que não é dito, escorrega, some, o cérebro deixa ir embora com o tempo. Isso são práticas mesmo de terapias neurocomportamentais que eu trabalho. Então, o fato de você escrever pode ser no papel, mas aqui é para estarmos juntas. Eu sou uma terapeuta, eu quero saber como você se sentiu. Não estou jogando pro ar,
esse trabalho aqui intenso de reprogramação emocional, porque aquilo que é dito, escrito, fica gravado, vira um marco, vira um ponto fixo na sua história, um ponto que você vai poder olhar para trás daqui a um tempo e lembrar com clareza. Nossa, foi exatamente aqui que começou a virar para mim. Você cria uma testemunha do seu próprio recomeço. Além, um testemunho, né, do seu recomeço. E além disso, tem outra coisa muito bonita que acontece quando você escreve e que eu preciso que você entenda, porque tudo tem a ver com quem você é. A sua palavra aqui nos comentários não vai ficar só para você. Alguém que está exatamente onde você estava lá no comecinho desse vídeo, com o mesmo aperto no peito, se sentindo sozinha, abandonada, achando que é a única pessoa no mundo inteiro que sente uma dor tão intensa assim, essa pessoa vai olhar os comentários, vai ler a sua palavra e ela vai perceber, talvez pela primeira vez, que ela não está sozinha, que tem mais alguém, que ela pode se sentir acolhida, que outra pessoa sentiu, atravessou e teve a coragem de escrever. E você, justamente você que sabe na pele o que é a solidão da dor, você de todas as pessoas sabe o tamanho exato do alívio que é descobrir que existe mais alguém que entende, que passou por perto, que fala a sua língua e sabe o que você sente. Então o seu comentário, aquela sua palavra simples, vira presença para outra pessoa que precisa do mesmo jeito exato que eu fui a presença para você aqui hoje. Então lembra do que eu te disse logo no começo do nosso encontro? A dor não precisa ser solitária. A dor, ela por si só já é, mas se você ouviu isso de mim quando tudo ainda estava apertado no seu peito, agora no fim você pode ser exatamente isso para outra pessoa. Então faz isso agora, antes de sair do vídeo, enquanto o sentimento ainda está pulsando profundamente e verdadeiro dentro de você, porque depois a vida leva a atenção, puxa a sua atenção e você acaba não voltando. Mas eu convido mesmo de coração você a voltar, porque deixando a sua marca aqui, ó, nessa corrente de pessoas encontrando juntas, uma segurando a mão da outra, mesmo sem se conhecer, mesmo sem estar fisicamente presente, a energia é tão forte. E quando você terminar de escrever, parece que você realmente sente pulsar em você para o resto do seu dia, para dentro da sua vida. E eu estarei aqui nos próximos vídeos esperando você também para continuar essa jornada, porque ela não acaba hoje, ela só começou e você não está sozinha nessa travessia. Você nunca mais vai precisar estar sozinha nela. Esse canal realmente veio com a missão de acolher as almas, curar almas. Esse é o meu propósito individual e trazendo a missão para esse canal. Então respira fundo mais uma vez. Aquela respiração das boas e sorri para você mesma, mesmo que seja um sorriso pequenininho, de canto de boca, mas se puder um sorrisão aberto, alegre e volta para o mundo. Quando você sorri, você também manda a informação para o seu corpo, dessa alegria, dessa realização, dessa presença. E você volta para o mundo sabendo com o corpo todo, não só com a cabeça, que você tem uma casa e que essa casa é você. Você pode confiar nela. Ela não vai a lugar nenhum. Até o nosso próximo encontro. A luz está no comando. Confia.